Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá, que prazer estarmos juntas novamente e hoje muito bem acompanhada. Com certeza, hoje é um episódio muito especial, nossa primeira convidada. Olá, Juscelane. Olá, muito obrigada por estar aqui, poder compartilhar um pouco da vida com vocês. Somos uma consciência, é o que está em voga agora. Eu sou uma consciência a serviço da vida, experimentando a vida, vestindo um corpo chamado Juscelane. Uhum. É bonito. É lindo? Só que em última instância, se você for analisar que somos todos energia, Uhum. a energia, ela simplesmente aparece e desaparece. Um átomo vibra a 15 trilhões de vezes por segundo, ela aparece e desaparece. E nós somos compostos por átomos. Sim. Onde eu estou naqueles outros 14.999.099? Eu não sei. Eu não sei. Então é muito profundo. Uhum. O que eu vou te falar é aquilo que eu aprendi com a minha mente. Uhum. Então, sim, eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de estudar, eu gosto de desafios. E quanto mais eu estudo, mais me aprofundo, mais perguntas eu tenho. E menos certezas eu tenho. Então, quando eu falo aquilo que eu acho que eu sei. Sim. Mas quando eu escuto, eu aprendo. Fantástico. Uau! Já Não, impactou de início, já. Eu tipo, onde é que eu tô? O que eu perdi? Porque é sobre isso, assim, esses dias eu vinha descendo no carro, dirigindo, e eu pensei, meu Deus, quanto mais eu parece que sei, menos sei, né? Aham. Quanto mais sei, Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, porque a gente realmente vai ficando cheia de dúvidas, e aí, quanto mais a gente sabe, menos certezas a gente tem. Até para nossos ouvintes, nossos espectadores entenderem, a Juscelane vai falar sobre constelação, né, como consteladora, e isso faz parte da nossa jornada de autoconhecimento, a jornada de desenvolvimento humano. Eu costumo dizer que toda vez que eu fiz uma constelação, eu passei de nível e elas tiveram espaços, assim, de uma para outra. Hoje em dia ela já faz mais parte da minha vida, não a constelação, mas todos os exercícios que estão em torno. Mas ela, sim, realmente é fundamental e de um valor gigantesco, né? Mas antes da gente entrar nesse meio, uma das coisas que eu te perguntei um pouquinho antes e a gente falou, é uma pergunta que a gente tem que conversar no podcast, a tua área de formação e de muito tempo de trabalho, ela é muito racional, né? Porque você vem da área de programação de dados. Eu formei em ciência da computação. Trabalhei 20 e poucos anos na área de sistemas, né? E aí, como a gente entende que uma mente expande a ponto de você entender de dados e de algoritmos e de códigos para cair na espiritualidade? Porque são áreas totalmente distintas. Quando você entende como funciona o computador, você sabe que os bits são... A gente fala 0 e 1, mas não é 0 e 1, é ligado e desligado. É ligado e desligado. E quando você faz uma comunicação de dados, quando você recebe uma ligação de celular, que tem voz, que tem vídeo, que tem imagem, aonde está essa imagem? Uhum. Está num campo. Sim. Esse campo é a chave das constelações familiares. A gente fala ainda, né? Coloca na nuvem. Que Isso, nuvem é essa? Que nuvem é essa? Né? Na verdade, a nuvem é um computador. Né? É um computador que está em algum lugar muito bem escondido, por segurança. A gente chama de nuvem. Mas essa nuvem consciencial que a gente fala,
ela está em tudo, ela permeia tudo. Uhum. Nós somos parte dessa nuvem de informação. E quando eu falo isso não tem nada a ver com o inconsciente coletivo. Uhum. O inconsciente coletivo é tudo que existe, vivido ou não vivido, como uma possibilidade. Né? A física quântica fala muito disso. Uma possibilidade que eu escolho viver. Sim, é um arquétipo que eu me conecto com aquilo, que é um potencial de energia, e eu vou vibrando com o meu coração, na certeza de que aquilo existe, e eu vou adensando aquele arquétipo até se tornar matéria. Uhum. Isso é uma coisa. Nas constelações familiares, a gente trabalha com o campo morfogenético, que Rupert Sheldrake tem essa teoria de que esse campo é onde existem todos os conteúdos vividos da nossa ancestralidade. Uhum. Dos nossos pais, avós, bisavós, os nossos ciclos de repetição, as nossas crenças que foram jogadas, entre aspas, de geração em geração. Mas essa geração em geração, por que não posso ter sido eu lá atrás? Quando você vai numa empresa, a empresa, ela é energia. Qual é a energia? De quem teve a ideia, de quem investiu dinheiro, de quem construiu, porque tem gente que constrói sozinho. Uhum. Faz a empresa funcionar e aí traz funcionários que também são um outro universo e agrega e fica um campo de energia ali, que é a empresa. É a parte estrutural? Sim, mas é muito mais um aglomerado de CPFs que formam um CNPJ. Uhum. Cada um no seu tempo, na sua hierarquia, na sua função e com a sua autoridade. Mas assim, pra quem tá nos ouvindo, né, que às vezes não conhece minimamente sobre o assunto, tu consegue explicar pra gente o que é constelação familiar e o que é constelação corporativa? Sim. As leis são as mesmas, mas elas mudam um pouquinho quando é familiar e quando é corporativa. Uhum. São 3 leis fundamentais, e eu digo que a mais importante é a lei do pertencimento. Uhum. Que leis? Leis do amor, da conexão, do acolhimento àquilo que é. Então, o pertencimento, todos fazem parte. Uhum. Como numa constelação de astros, todos estão em movimento, cada um com a sua força, com a sua gravidade, com o seu magnetismo, com a sua rota. Se você tirar um daquele sistema, ele se desequilibra. Uhum. Assim é na família, assim é na empresa. Então, quando eu nego, eu excluo. Quando eu julgo, eu excluo. Uhum. Quando eu tenho raiva, eu excluo. A segunda lei é a hierarquia. Quem vem antes é maior. E isso é muito enfático nas empresas. Best tem uma frase muito interessante sobre as empresas. Ele diz assim: pessoas novas chegam nas empresas como vassouras novas, varrendo tudo que é velho. Enfraquece a empresa. Isso é muito comum nas consultorias. Que elas chegam, não, tira esse, tira. E aquela pessoa, a energia daquela pessoa que construiu aquela empresa, por mais que ela seja de uma outra geração, a energia dela está ali. Uhum. O conhecimento que ela teve, que ela deixou ali, ela é o pilar central daquela empresa. Uhum. Não quer dizer que você vai derrubar o pilar. Você vai construindo outros, sempre honrando ao que veio antes. Uhum. Porque a empresa só existe porque aquilo começou na época que começou, com as ideias daquela época e, obviamente, a empresa vai evoluindo, mas o início, a base foi com quem fundou. Uhum. No caso da família, pais, né? E aqui tem uma coisa muito importante quando a gente fala de pais, que às vezes eu escuto assim: não, tudo bem,
Meu pai já pediu perdão para mim. Oi? Ok, eu já perdoei meus pais. Hã? Pais são seres humanos a serviço da vida para gerar um corpo, para uma consciência que somos nós. E que Sim. precisava, por favor, eu preciso ter uma experiência aqui nessa terra, gera um corpinho para mim, porque essa combinação desse DNA com esse pai e mãe é perfeito para o meu espírito, minha consciência, para os padrões que eu preciso transcender em mim como consciência, e aqui nesse sistema familiar é o que existe. E eu preciso passar por isso de novo para passar a fase do game. Então, pai e mãe, por favor, me deixe nascer aqui. E o pai e mãe, que são aquelas duas células que vivem em nós até hoje, Sim. não são aquele pai que eu criei dentro de mim, nem aquela mãe. Aquela imagem de pai e mãe. Porque o meu pai e mãe é diferente do pai e mãe da minha irmã e da outra minha irmã. Porque nós temos uma visão diferente sobre os pais a partir daquilo que nós temos como consciência. Então, a minha visão dos pais diz mais a respeito sobre mim do que sobre meus pais. Eu olho para eles com os meus óculos. Sim. E a minha irmã com os óculos dela e a outra com a outra. Então, nesse contexto, né, a constelação fala muito sobre honrar quem veio antes. Exato. Mas o que de fato significa, representa honrar? Acolher tudo o que foi, do jeito que foi. Eu queria ter recebido mais amor. Não tinha. Eles não tinham nem para eles. Eles não aprenderam a amar. Na família, eu recebo primeiro a vida. Não tem como pagar. Não tem. Como é que você vai pagar a vida? Eu pago para a vida, gerando outras vidas, ou estando a serviço da vida para entregar vida minha para os outros. Na empresa é um pouco diferente. Na empresa, primeiro eu pago com vida, entrego o trabalho, para depois eu receber. É o que muda. Hierarquia, mesma coisa na empresa. Quem chega antes é maior, quem vem depois honra quem chegou antes. Honrar significa acolher tudo que é. Isso é constelação. Imagine o ancestral, uma analogia como uma caixa d'água na tua casa, tá? A caixa d'água onde tem tudo que veio da ancestralidade, a vida. A água é a vida. Ali vai ter folhinha podre, vai ter bichinho, interessa, veio, tá ali. Quando você começa a julgar e criticar, você começa a fechar as torneiras. O que você poda? Vida. Isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui eu não concordo, porque isso aqui devia ter... porque aqui tá sujeira, então vou fechar essa torneira. Exato. Aqui tá contaminado, vou fechar. Quanto mais alta a caixa d'água, ou seja, quanto mais honra, mais força. Se a caixa d'água tá aqui do meu lado, ou seja, é quando você diz assim, pai, eu acho que tu devia fazer tal coisa. Pai, por que você casou com a mãe? Pai, você para. Mãe, o que é isso? Que vida que você está vivendo? Eu estou na mesma altura de discutir, eu sou criança, discutindo assunto de gente grande. Então a caixa d'água está aqui. O que acontece com a água? Ela vai e volta. Vai e volta. Então eu ganho dinheiro, mas não fica. O dinheiro vem, mas não fica. Ou não vem, eu fico no modo sobrevivência. Uma hora eu ganho muito, outra hora eu perco muito. Falta vida, falta potência na minha vida. E quando eu me arrogo ser maior que os pais? Decidir por eles, criticar eles. A caixa d'água está lá embaixo. Eu me coloquei acima, onde não deveria. Aí, como diz minha prof, a água não sobe para cima. Não tenho vida. Não tenho força. Porque eu desequilibrei o sistema, né? Exato. Tá tudo fora do lugar. Então, constelar, a gente usa aqui métodos, técnicas, para ver aquilo que a pessoa não consegue ver. Para trazer para consciência, para trazer... perceber. Isso, exatamente. Depois que você vê, não tem como desver. Claro. Você viu. Então, uma sessão de constelação familiar é tu perceber aonde tu se colocou, que posição tu se colocou, né? E como se reorganizar para tu estar abaixo dessa caixa d'água e poder voltar a receber. Isso.
toda a vida que veio antes de ti. Constelação é para os fortes, eu digo, porque você vai ver aquilo que você não quer ver. Que o teu ego resiste, Exato, sofre, né? Por isso exato. também tem que ser muito bem conduzida, né? Por um profissional Isso, responsável. Isso. Acho que fundamental esse ponto. A gente hoje tem vários lugares aí com formações em constelação. Até eu tenho um curso em formação para dezembro, mas ele tem que ter uma base. Tu não deve chegar e já Não. né, entrar, porque é como eu falo sobre a formação em coaching, né? Que a gente não são coisas diferentes, mas só como um exemplo. Quando tu recebe técnicas teóricas, é muito legal. Agora, quando você tem um outro indivíduo na sua frente, que você está entrando nesse campo e que você precisa de outras técnicas para conseguir amenizar, porque você imagina num estado uma pessoa trazendo isso à consciência, o que você faz com ela depois? Sim, sim. Então, Danisa, a primeira coisa que você precisa ter quando você começa uma constelação é um respeito profundo pelo sistema daquela pessoa. E o constelador se coloca a serviço do sistema dela, sem julgamento, sem acho que, apenas analisando, observando os fatos. Eu sempre falo que a gente conecta por histórias e agora veio à mente uma memória muito legal, até porque faz base aqui. A minha primeira constelação foi um presente que eu recebi de um mentor meu, para que eu buscasse respostas pela minha relação com uma diretora. Porque a gente se dava bem, tinha resultados, mas energeticamente, assim, o que ela fazia... E o meu mentor percebeu que isso, e me deu uma sessão, e eu fui, constelei. Quando eu cheguei, apesar de que já praticava o autoconhecimento há muito tempo, mas a constelação era nova, e eu tô falando isso lá em 2012, 2013, então nós estamos há mais de 10 anos. E... constelei com almofadas, olha só que legal. Só que foi muito rápido para eu identificar um modo de agir da pessoa, da minha diretora, com uma relação familiar muito próxima que me incomodava. Então, eu projetava essa relação familiar mal resolvida nessa diretora. E é incrível, porque foi eu cara, tenho que colocar cada um no seu sistema e foi muito legal. Aqui eu realmente segui o caminho e ficou uma relação que dura até hoje com essa minha diretora. Mas essa minha relação familiar, e me sinto arrepiada de novo, ela mudou completamente porque eu mudei o jeito como olhava ela. Eu percebi que ela tinha o espaço dela, o papel dela e a escolha de outras pessoas para ela estar aí. E hoje eu tenho uma relação com essa pessoa fantástica, muito próxima, de muito amor. A gente traz esse assunto e que, inclusive, ela é uma das minhas maiores motivadoras em movimento de constelação. Foi ela quem mandou para mim esse decreto que eu falei hoje para vocês. Olha que legal. Então, Ela alinhou o sistema e eu fui buscar por uma relação profissional e impactou na minha relação pessoal. E realmente coisas acontecem ao nosso redor de outras constelações onde eu estive, de receber telefonemas, de pessoas me dizerem que pessoas próximas a mim choraram naquele momento, sendo que não estavam nem sabendo onde eu estava ou conectadas. É muita conexão. Que loucura, né? eu tenho agora... Se deixar, eu falo. Vamos falando. Isso que você falou é muito importante, Danisa, muito importante. Como é que você sabe quem você é? Quando você percebe aquilo que você sente em relação a alguém. Todos nós estamos conectados. Aí você chega para mim e faz algum movimento, ou de olho, ou uma palavra que desperta para mim uma dor muito profunda. Vamos falar de uma dor muito comum, que é a rejeição. Né? Vamos falar uma dor comum, rejeição. Eu falei algo e você fez um sinal lá, e aquilo lá puff, Se tornou um gatilho. um né? gatilho. Primeira coisa que vem, raiva. Raiva. A raiva, ela é saudável. Deixa a raiva existir. Ok, mas a raiva, ela é só um rótulo, uma embalagem de um sentimento mais profundo. Esse sentimento é seu velho amigo. Ele se repete desde que você despertou ele lá através de um trauma, que pode ter sido na gravidez da sua mãe, que pode ter sido uma informação que a sua mãe passou para você, que ela foi rejeitada, então ela
transmitiu, entre aspas, ou essa rejeição no DNA, que são esse DNA circular que a gente herda da mãe, que é um outro tipo de DNA, e você sente essa rejeição. Quando você traz a consciência, que atrás daquela raiva eu me sentia rejeitada, é onde existe o autoconhecimento real. Ok, eu deixo existir essa raiva e eu sinto essa rejeição. A Danisa me rejeitou? Não. Ela só me deu o ponto de vista dela. E que não tem nada a ver com os meus traumas. Mas eu percebi que aquilo ainda dói. Então eu vou pegar numa meditação, numa sessão de hipnose, seja o que for, eu vou olhar para aquela criança, entrar naquela cena das rejeições, que elas só se repetiram com a criança, com o adolescente na escola, com o chefe, com o amigo, com o relacionamento. Rejeição é rejeição. Eu vou olhar para aquela rejeição e dizer assim, não, ninguém me rejeitou. Porque as pessoas fazem escolhas. Se ela me abandonou, entre aspas, é que naquele momento eu não estava sendo uma pessoa na energia que ela estava, mas não quer dizer que eu sou uma pessoa má, e nem ruim, e nem pequena, e nem estranha, sei lá. As pessoas fazem o que fazem com o nível de consciência que tem naquele momento. Exato, mas eu tenho que olhar para o meu... Então agora eu vou me acolher. Eu sou quem eu sou. Então, a constelação é uma ferramenta para ajudarem as pessoas. Porque eu também acredito, eu, Suelen, acredito que, como nada é por acaso, tu não chega numa empresa com aquela equipe por acaso. Sim. Sempre são pessoas que a vida coloca porque algo precisa ser vivido, resolvido, aprendido ou transcendido, né? Nós somos puxados para aquele ambiente por magnetismo. Tudo no universo é magnetismo, Suelen. Então, as constelações, então, tem a constelação como... Eu não sei se isso me alegra ou me assusta. Aonde estou? Quando se fala em constelação sistêmica, tudo é um sistema. Tudo é um sistema. Meu corpo é um sistema. Isso é um sistema. Compostos interagindo por um objetivo, por uma função. Então, nós temos as constelações familiares para ver o que acontece dentro do sistema familiar, as repetições, os ciclos emaranhados. Nós temos constelações empresariais, onde a gente vê o sistema da empresa como um todo, que ela tem os seus fundadores, a origem, e o que ela faz, o produto, os fornecedores. Uma vez eu constelei um funcionário, disse que ele não conseguia se encaixar no setor. Coloquei o chefe, coloquei os colegas, coloquei o fornecedor, coloquei o cliente, e nada daquilo se encaixava. Eu falei, vou colocar o pai. Quando eu coloquei o representante do pai no sistema, ele começou a chorar. Entendeu que a energia do mundo lá fora é do pai. Ô Ju, e uma dúvida que me surgiu é quando a gente identifica isso, né? Não que a gente vai rotular as pessoas, ou você vê a repetição de padrões, de ciclo, de comportamento. Como, não é nem alertar, mas como eu posso ser contribuição para auxiliar o outro a buscar esse caminho, a olhar para esse sistema, como fazer, porque às vezes as pessoas não aceitam. Nós que participamos aí em muitos negócios, né, estamos em algumas empresas, tem empresas que tu olha e tu vê que enquanto não houver um equilíbrio entre sócios, entre fundador, entre gestores, entre equipe no geral, aquilo vai continuar patinando. Como fazer essas ideias, né? Como que a gente pode... Eu não posso chegar e dizer, você precisa de uma constelação, você tem que... Como indicar isso? Como, sabe, poder ser contribuição? Bem, Danisa, eu te digo que... Eu falei lá no início, constelação não é para os fracos. Quando a pessoa quer ver, ela não fica... Quando você está com fome, você não questiona se... Ai, tem uma salsa, tem uma cebolinha aqui. Ai... Aí, quem fez? Quero conhecer o chefe, para ver se eu gosto. Ela simplesmente vai e come. Quando a pessoa tem uma dor, que é uma dor que ela não sabe como resolver, ela só vai. Ela se entrega. Não importa o quanto ela está disposta a se abrir,
Mas constelar, não tem como não ver. Se você quer, você vê. Você só não vê aquilo que você ainda não aceita dentro de você. Existe a constelação empresarial. A constelação é usada muito no judiciário para questões familiares de separações, divórcios, herança, tem venda de imóveis. Engraçado, uma vez só para rápido, constelei a venda de uma casa para chegar à conclusão que ela sentiu uma culpa imensa, que se ela vendesse aquela casa, ela ia ter muito mais dinheiro que o pai dela, e aquilo dava uma angústia nela. Então, o que acontece energeticamente? Não vende. Ela mesma bloqueava sem perceber. Exato, sem perceber. Pessoas não se permitem ter relacionamentos mais felizes que os pais, ter mais dinheiro que o pai, prosperar mais que o pai. É uma lealdade movida por um amor cego ao sistema. E nós temos que mudar essa visão do amor cego para um amor que vê. São novas escolhas a partir dessa tomada de consciência, a partir desse exercício do autoconhecimento, né? Quando você pergunta o que é espiritualidade, eu te pergunto, o que não é espiritual? Com certeza. Tudo é energia. Sim, E quando eu falo espiritualidade, sem qualquer vínculo com qualquer tipo de religião que separa. Na verdade, espiritualidade une tudo. Une. Ao invés de separar. Exato. É isso aí, perfeito. Então, Ju, nossa conversa está quase chegando ao fim, né? A gente poderia ficar horas e horas conversando, mas eu queria uma última pergunta, assim, qual é a tua sugestão ou conselho para quem nos escuta, né? Que adorou te ouvir e que gostaria, então, de primeiro, de como usar a constelação na sua vida e de como te encontrar, caso queira conectar-se contigo. A gente vai deixar depois, não é, no nosso descritivo, o teu arroba, teus contatos. Teus contatos, mas com certeza vai ter mais pessoas buscando. Eu sou um exemplo disso, cheguei sem conhecer, veio por uma indicação, a Juscelane na minha vida, mas foi incrível porque eu cheguei achando que eu não tinha traumas. Ai, doce ilusão! Eu também. Inclusive, não tem. Inclusive, essa era a minha busca. Porque eu ainda tinha algo vazio se eu não tinha traumas? E traumas não precisam ser traumas, mas traumas são traumas e todos nós temos. Mas a partir do momento que eu identifiquei essa energia de cada um e de cada par e consigo... É muito legal. Então, como te encontrar, realmente a gente vai deixar aí. E um último conselho para quem nos escuta. O meu Instagram é @JuscelaneFred, com SC. Juscelane com SC. E meu contato? A gente deixa lá teu A gente contato. vai Isso. colocar lá. E meu conselho: se liberte daquilo que disseram para você sobre aquilo que você é. É mentira. Você não é o que disseram para você. Você é aquilo que você é. Comece a se acolher do jeitinho que é, um passinho todos os dias, para amar a si mesmo, amar quem você é, do jeito que você é, e parar de caber naquele espacinho que os outros delimitaram para você se ajustar, porque você não é aquilo. E quando você se acolhe, o mundo te acolhe. Quando você se aceita, o mundo te aceita. Quando você se ama, o mundo te ama. Uau! Que lindo! Tu sabe que no último exercício, no último encontro que tive com a Ju, ela me disse uma coisa que mudou a minha visão, assim, e é muito rápido, você já sabe a sua versão bem-sucedida, a sua versão melhorada, como você vai estar. Esteja lá, né? Esteja lá, porque o que acontece aqui, primeiro aqui, depois para fora. Então, é isso, né, Ju? E a pergunta é, o que te impede de chegar lá? São os traumas, as crenças. E crenças que você nem sabe que tem, que são suas velhas amigas. E os pontos cegos. Por que os terapeutas procuram outros terapeutas?
Porque eu não enxergo meu ponto cego. Claro. Simples. Todos precisamos de ajuda. Eu não enxergo meu ponto cego. É incrível. E eu diria, então, você tem um ponto cego. Busque a constelação. É isso aí. Com hipnose. Com hipnose. eu, prova viva, digo que funciona. Funciona. Ju, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui, né? Aprendemos muito. Você gostou? Eu amei. Que delícia! Aí, se Virar quiser mais vir de novo, vezes. eu venho. Com certeza. Eu sou facinha. Eu amo, eu gostei muito. A hora passou voando, né? Passou voando e digo assim, ó, com o coração cheio de amor, realmente de gratidão por mais uma vez você estar aqui, mas por podermos fazer isso. Podemos Por essa levar isso oportunidade, para as né? outras pessoas, ampliar o nosso sistema, ampliar o nosso campo, chegar em mais pessoas. No começo era só uma ideia e agora quando eu tô presente, vendo isso acontecer realmente, toda arrepiada e entendendo que a gente tá no caminho, isso é muita gratidão ao meu sistema, a vocês e à vida. Então, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui conosco. Faltou o presente! O presente. Eu não acredito! Então, calma que a Suelen vai pegar a nossa vela. Então, esse é um presente feito com muito carinho, que representa mais consciência, por favor. Vou pegar com a mão direita. É claro que a vela acende caminhos, né? Então não Sim, poderia ser outro presente. Né? É o nosso maravilhosa. presente para você, né? Por ter despendido o seu Prosperidade. tempo, sua energia, né? Por ter se conectado com a gente. E foi um presente pra gente. Muito Obrigada, obrigada. Sueli. E Obrigada, quando você Danisa. acender essa vela, que você lembre de nós. Sempre. Na verdade, eu vai. nunca esqueço. Só vai. E eu só vou. Aham. Eu aprendi isso com um garoto de 14 anos. Só vai. Só vai. É incrível. Que o caminho... Põe o primeiro pé, dá o primeiro passo e E a vem. vida traça o caminho para você. Põe o pé e Deus põe o chão, né? Isso. É isso aí. É isso então, aí. coloca o pé e Deus coloca o chão. É isso aí. Muito obrigada. Mais Obrigada. consciência, por favor. Mais consciência, por favor. Uhul!